Homilia de domingo, 31 de dezembro de 2017. Olá, minha família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria. E que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre vocês e em sua casa neste exato momento. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho meditar a liturgia de hoje com você. Quero iniciar com a paz de Cristo, saúdo também com a paz de Cristo. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão que está ouvindo esse áudio hoje e que o Espírito Santo possa fazer hoje morada aí no seu coração. E que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, trazendo em você uma efusão do Espírito Santo, que você possa receber uma chuva de bênçãos, uma chuva de graças, para que nada mais incomode a sua mente, o pensamento, e que o Espírito Santo possa te guiar esse momento, e guiar aí o seu coração para aquilo que Ele tem para falar contigo no dia de hoje. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a compartilhar comigo a homilia de hoje. A primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico. O livro de Ben Sirá, também chamado Eclesiástico, é um livro muito de um caráter sapiencial, que, como todos os livros sapienciais, tem como objetivo de deixar aos candidatos a sábios um conjunto de indicações práticas sobre a arte de bem viver e também de ser feliz. O seu autor é um tal Jesus Ben Sirá, um sábio israelita que viveu na primeira metade do século II a.C. A época de Jesus Ben Sirá é uma época conturbada para o povo de Deus. Os seleucidas dominavam a Palestina e procuravam impor aos judeus com agressividade a cultura helênica. Muitos judeus, seduzidos pelo brilho da cultura grega, abandonavam os valores tradicionais e a fé dos seus pais e assumiam comportamentos mais consentâneos com a modernidade. A identidade cultural e também religiosa do povo de Deus corria assim sérios riscos. Neste contexto, Jesus Ben Sirá, um sábio muito tradicional, escreve para preservar as raízes do seu povo. No seu livro, ele apresenta uma síntese da religião tradicional e também da sabedoria de Israel e procura demonstrar que, a respeito pela sua fé, pelos seus valores, pela sua identidade, que os judeus podem descobrir o caminho seguro para a felicidade. Qual que é a mensagem? A mensagem nesse texto ele apresenta uma série de indicações muito práticas que os filhos devem ter em conta com relação com seus pais. A palavra que preside a este conjunto de conselhos do sábio Ben Sirá é a palavra honrar. Isso mesmo, a palavra honrar. Ela repete-se 5 vezes nesses poucos versículos. O que é que significa exatamente honrar os pais? A expressão leva-nos ao decálogo do Sinai. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Aí, o verbo utilizado é o verbo kabad, que costuma traduzir-se como dar glória, dar peso, dar importância. Assim, honrar os pais e dar-lhes o devido valor e reconhecer a sua importância é que eles são instrumentos de Deus, fonte de vida. Ora, reconhecer que os pais são instrumentos através dos quais Deus concede a vida deve conduzir seus filhos à gratidão. E a gratidão não é apenas uma declaração de intenções, mas um sentimento que implica certas atitudes práticas. Jesus Ben Sirá aponta algumas. Honrar os pais significa ampará-los na velhice e não os desprezar nem abandonar. Significa assisti-los materialmente, sem inventar qualquer desculpa. Quando já não podem trabalhar, por exemplo, Marcos, capítulo 7, versículo de 10 a 11. Significa não fazer nada que o desgoste. Significa escutá-los. Ter em conta as suas orientações e conselhos. Significa ser indulgente com as suas limitações que a idade ou a doença vem trazer a eles. Dando o contexto da época em que Ben Sirá escreve, é natural que por detrás destas indicações aos filhos esteja também a preocupação com manter bem vivos os valores tradicionais, esses valores que os mais antigos preservaram cuidadosamente e que os mais novos às vezes
negligenciam. Como recompensa dessa atitude de honrar os pais, Jesus vencerá, promete o quê? Promete o perdão dos pecados, promete alegria, a vida longa e também a atenção de Deus. Na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Colossenses. Qual que é o ambiente? A igreja de Colossos, destinaria desta carta, foi fundada por Epafras, um amigo de Paulo, pelos anos 56 e 57. Tanto quanto sabemos, Paulo nunca visitou a comunidade. Hoje, não é claro para todos que Paulo tenha escrito esta carta. O vocabulário utilizado e o estilo do autor estão muito longe das cartas indiscutivelmente paulinas. Também a teologia apresenta elementos novos, nunca usados nas outras cartas atribuídas a Paulo. Por isso, é um tanto ou quanto difícil definirmos o ambiente em que esse texto apareceu. Para os defensores da autoria paulina, contudo, a carta foi escrita quando Paulo estava prisioneiro, possivelmente em Roma, nos anos de 61 e 63. Epafras teria visitado o apóstolo na prisão e deixado notícias alarmantes. Os colossenses corriam o risco de se afastar da verdade do evangelho por causa das doutrinas ensinadas por certos doutores de Colossos. Essas doutrinas misturavam práticas legalistas. Exatamente isso, o que parece indicar tendências judaizantes, com especulações acerca do culto dos anjos e do seu papel na salvação. Exigiam um ascetismo rígido e o cumprimento de certos ritos de iniciação, destinados a comunicar aos crentes um conhecimento mais adequado dos mistérios ocultos e levá-los, através de vários graus de iniciação, à vivência de uma vida religiosa mais autêntica. Sem refutar essas doutrinas de modo direto, o autor da carta afirma a absoluta suficiência de Cristo e assinala o seu lugar proeminente na criação e na redenção dos homens. O texto que nos é hoje proposto pertence à segunda parte da carta. Depois de constatar a supremacia de Cristo na criação e na redenção, que é a primeira parte, o autor avisa aos colossenses de que a união com Cristo traz consequências a nível de vivências práticas. Exatamente na segunda parte, implica a renúncia ao homem velho, do egoísmo e também do pecado, e o revestir-se do homem novo. Qual que é a mensagem? O que significa corretamente revestir-se do homem novo? Para o autor da carta, viver como um homem novo é cultivar o conjunto de virtudes que resultam da união do cristão com Cristo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Lugar especial ocupa o perdão das ofensas, a exemplo de Cristo, que sempre se manifestou uma grande capacidade de perdão. Estas virtudes que devem honrar a vida do cristão são exatamente exigências e manifestações da caridade, que é a fonte de onde brotam todas as virtudes dos cristãos. Catálogos de exigências como este apareciam também nos discursos éticos dos gregos. O que é novo aqui é fundamentação. Tais exigências resultam da íntima relação do cristão com Cristo. Viver em Cristo implica viver com Ele, no amor total, no serviço, na disponibilidade, no dom da vida. Uma vez apresentado o ideal da vida cristã, nas suas linhas gerais, o autor da carta aplica o que acabou de dizer ao âmbito mais concreto da vida familiar. As mulheres recomendam o respeito para com os maridos. A referência à sublimação das esposas deve ser estendida da perspectiva da linguagem e também da prática da época. Aos maridos, convida a amar as esposas, evitando domínio tirânico sobre elas. Aos filhos, recomenda a obediência aos pais. Aos pais, com intuição pedagógica, pede que não sejam exatamente excessivas, severos para com seus filhos, pois isso pode impedir o normal desenvolvimento das suas capacidades. Para uns e para outros,
É essa caridade ágape, estendida como amor de doação, de entrega, a exemplo de Jesus, que amou até ao dom da vida, que deve persistir as relações entre os membros de uma família. É desta forma que no espaço familiar se manifesta um homem novo, um homem transformado por Cristo e que vive segundo Cristo. Já o Evangelho de hoje de Lucas. Qual que é o ambiente? O interesse fundamental dos primeiros cristãos não se centrou na infância de Jesus, mas sim na sua mensagem também proposta. Por isso, conservaram especialmente as recordações sobre a vida pública e a paixão do Senhor. Só num estádio posterior houve uma certa curiosidade acerca dos primeiros anos de vida de Jesus. Coligiram-se então escassas informações históricas sobre a infância de Jesus e amassou-se esse material com reflexões e com a catequese que a comunidade fazia acerca de Jesus. O chamado Evangelho da Infância, de que faz parte o texto que nos é hoje proposto, assenta nessa base, parte de algumas indicações históricas e desenvolve uma reflexão teológica para explicar quem é Jesus. Nesta seção do Evangelho, Lucas está muito mais interessado em dizer quem é Jesus do que em fazer uma reportagem histórica sobre a sua infância. Lucas propõe-nos hoje o quadro da apresentação de Jesus no templo. Segundo a lei de Moisés, todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, pertenciam a Javé e deviam ser oferecidos a Javé. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo de 1 a 2 e versículo de 11 a 16. O costume de oferecer aos deuses os primogênitos é um costume cananeu, que, no entanto, Israel transformou no que dizia respeito aos primogênitos dos homens. Estes não deviam ser oferecidos jamais em sacrifício, mas sim resgatados por um animal imolado ao Senhor. De acordo com Levítico, capítulo 12, versículos 2 a 8, 40 dias após o nascimento de uma criança, essa devia ser apresentada no templo, onde a mãe oferecia um ritual de purificação. Nessa cerimônia, devia ser oferecido um cordeiro de 1 ano, para as famílias mais abastadas, ou então 2 pombas ou 2 rolas para famílias de menores recursos. É neste contexto que o Evangelho de hoje nos situa. E qual que é a mensagem? A cena da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém apresenta uma catequese bem amadurecida e bem refletida, que procura dizer quem é Jesus e qual a sua missão no mundo. Antes de mais, o autor sublinha repetidamente a fidelidade da família de Jesus à lei do Senhor. Está no versículo 22, capítulo 22, versículo 23 a 24. Como se ele quisesse deixar claro que Jesus, desde o início da sua caminhada entre os homens, viveu o quê? Na escrupulosa fidelidade aos mandamentos e ao projeto do Pai. A missão de Jesus no mundo passa por aí, pelo cumprimento rigoroso da vontade do projeto do Pai. No templo, 2 personagens acolhem Jesus. São Simeão e Ana. Eles representam esse Israel fiel que espera ansiosamente a sua libertação e a restauração do reinado de Deus sobre o povo. De Simeão, diz-se que era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Está no versículo 25. As palavras e os gestos de Simeão são particularmente sugestivos. Simeão toma Jesus nos braços e apresenta ao mundo, definindo-o como a salvação que Deus quer oferecer a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel. Versículo 28 a 32. Jesus é, assim, reconhecido pelo Israel fiel como esse Messias libertador, esse Messias salvador, a quem Deus enviou, não só ao seu povo, mas sim a todos os povos da terra.
Aqui desponta um tema muito querido a Lucas, o da universalidade da salvação de Deus. Deus, ele não tem já um povo eleito, isso mesmo, mas a salvação é para todos os povos, independentemente da raça, independentemente da cultura, das suas fronteiras, dos seus esquemas religiosos. As palavras de Simeão dirigem a Maria. Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser um sinal de contradição, e uma espada trespassará a tua alma. Versículo 34 e 35. Aludem provavelmente à divisão que a proposta de Jesus provocará em Israel e ao resultado dessa divisão: o drama da cruz. Ana é também uma figura do Israel pobre, do Israel sofredor, viúva, que se mantém fiel a Javé, não se voltou a casar após a morte do marido. Versículo 37, que espera a salvação de Deus. Depois de reconhecer em Jesus a salvação anunciada por Deus, ela falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Está lá no versículo 38. A palavra utilizada por Lucas para falar de libertação é a palavra grega chamada lustrosis, que significa o quê? Resgate. Utilizada no Êxodo para falar da libertação da escravidão do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículos de 13 a 15, ou capítulo 34, versículo 20, ou no livro dos Números, capítulo 18, versículo 15 a 16. Jesus é assim apresentado por Lucas como o Messias libertador que vai conduzir o seu povo do domínio da escravidão para o domínio da liberdade. A apresentação do templo de um primogênito celebrava precisamente a libertação do Egito e a passagem da escravidão para a liberdade. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo de 11 a 16. O texto termina com uma referência ao resto da infância de Jesus e ao crescimento do menino em sabedoria e também graça. Trata-se de atributos que lhe vêm do Pai, exatamente, e que atestam, portanto, a sua divindade. Em conclusão, Jesus é o Deus que vem ao encontro dos homens com a missão que lhe foi confiada pelo Pai. O objetivo de Jesus é cumprir integralmente o projeto do Pai. E esse projeto passa por levar os homens da escravidão para a liberdade e apresentar a proposta de salvação de Deus a todos os povos da terra, mesmo aqueles que não pertencem tradicionalmente à comunidade do povo de Deus. Nesse episódio do Evangelho da infância de Jesus, Lucas apresenta uma família, a Sagrada Família, que vive atenta aos apelos de Deus e que se empenha em cumprir cuidadosamente os preceitos do Senhor. Por 4 vezes, está no versículo 22, 23, 24 e 27. Lucas refere a propósito da família de Jesus, o cumprimento da lei de Moisés, da lei do Senhor ou da palavra do Senhor, o que sugere a importância que a palavra de Deus assume na vida da família de Nazaré. Trata-se, da perspectiva de Lucas, de uma família que escuta a palavra de Deus e que constrói a sua existência ao ritmo da palavra de Deus e também dos desafios de Deus. Maria e José perceberam provavelmente que uma família que escuta a palavra de Deus e que procura responder aos desafios postos por esta palavra é uma família feliz, que encontra na palavra indicações seguras acerca do caminho que deve percorrer e que constrói sobre a rocha firme dos valores eternos. Que importância é que a palavra de Deus assume na vida das nossas famílias? Nós procuramos que cada membro da nossa família cresça numa progressiva sensibilidade à palavra de Deus e também aos desafios de Deus. Encontramos tempo para reunir a família à volta da palavra de Deus e para partilhar em família a palavra de Deus. Segundo a lei judaica, todo primogênito devia ser consagrado e também dedicado ao Senhor. Também Jesus é apresentado no templo e consagrado ao Senhor.
Nas nossas famílias cristãs, há normalmente uma legítima preocupação com proporcionar a cada criança condições óptimas de vida, de educação, de acesso à instrução e aos cuidados essenciais. Haverá sempre uma preocupação semelhante no que se diz respeito à formação para a fé e também proporcionar aos filhos uma verdadeira educação para a vida cristã e para os valores de Jesus Cristo. Os pais cristãos preocupam-se sempre em proporcionar aos seus filhos um exemplo de coerência com os compromissos assumidos no dia do seu batismo. Preocupam-se ser os primeiros catequistas dos próprios filhos, transmitindo-lhes os valores do Evangelho. Preocupa-se em acompanhar e em potencializar a formação e a caminhada catequética dos próprios filhos, em inseri-los numa comunidade de fé, em entregá-los na família de Jesus, em consagrá-los ao serviço de Deus. Pois é, Simeão e Ana, os dois anciões que acolheram Jesus no templo de Jerusalém, não são pessoas desiludidas da vida, que vivem voltadas para o passado, sonhando com um tempo ideal que já não volta, mas são pessoas voltadas para onde? Para o futuro, atentas ao Deus libertador que vem ao seu encontro, que sabe ler os sinais de Deus naquele menino que chega e que testemunha diante dos seus contemporâneos a presença salvadora e também redentora de Deus no meio do seu povo. Os anciões, quer pela sua maturidade, sabedoria e também equilíbrio, quer pelo tempo que normalmente dispõem, podem ser testemunhas privilegiadas dos valores de Deus, intérpretes dos sinais de Deus, profetas credíveis que obrigam o mundo a confortar-se com os desafios de Deus. É preciso que não vivam voltados para o passado, refugiados numa realidade que alina, transformados em estátuas de sal, mas que vivam em olhos postos no futuro de espírito aberto e livre, pondo a sua sabedoria e a sua experiência ao serviço da comunidade humana e também cristã, ensinando os mais jovens a distinguir entre o que é eterno e importante, e o que é passageiro e o que é acessório. Salve e paz, e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Toma posse.